que vem do alto dos céus. E assim vamos imaginar essa luz entrando pelo alto da nossa cabeça, banhando todo o nosso corpo físico. Essa luz vai acerenando o nosso espírito, trazendo paz e serenidade no nosso coração e nos envolvendo numa atmosfera que nos traz toda essa leveza nesse instante. E assim, serenos, tranquilos, com a nossa mente voltada a Jesus que é nosso guia, nosso irmão maior, nosso mestre, colocando na nossa tela mental a figura amorosa de Jesus e sentindo o seu olhar sobre cada um de nós. E esse seu olhar vai nos trazendo essa paz nesse instante. E assim vamos nos conectar com o nosso anjo de guarda individual, esse amigo querido que nos acompanha, que nos intui em todos os instantes da nossa vida. Amparados por esse nosso amigo querido, agradecidos pela sua presença, levamos a nossa mente até os nossos amigos espirituais que se fazem presentes nesse instante. Esses amigos que desde as primeiras horas da manhã nos prepararam esse ambiente para nos receber com essa energia que cada um de nós recebe nesse momento, através dessa nossa ligação com o nosso Pai Criador. E assim agradecemos a esses amigos abnegados. Levamos o nosso pensamento à nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré. Essa mãe amorosa que nos envolve em seu manto azul de amor, de proteção, de abnegação. E nos acolhe, e nos aconchega, e nos leva, através do seu amor, a seu Filho amado, Jesus de Nazaré. Esse amigo querido, esse irmão maior, esse nosso mestre, nosso guia, que nos guia por caminhos que nos levam de volta ao nosso Pai, que nos deixou tantos exemplos, tantos ensinamentos, tantas lições. A Ele agradecemos. A Ele agradecemos por seu imenso amor. E amparados por Jesus, vamos nos dirigir àquele que nos criou, aquele que nos deu a oportunidade da vida, a oportunidade de estarmos neste momento reunidos em seu nome. E assim, agradecidos que nos encontramos, dizemos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E a Ele damos graças. Graças a Deus. Obrigada, Senhor. Bom, né? Sentir essa energia, sentindo essa leveza, que quando nós nos ligamos à prece, a gente experimenta. Semana passada, o Marcos veio nos trazer o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que falava das aflições.
E todas as vezes que nós nos sentimos aflitos, o que a gente faz? A gente se volta à nossa religião, aos nossos anjos, santos, protetores. A gente vai buscar no alto aquilo que às vezes a gente não encontra na terra. Aliás, a gente não encontra na terra, né? E depois do capítulo 5, que é o capítulo mais longo do Evangelho, tem o capítulo 6. Lógico, né, Sandra? É uma sequência. E aí, qual é o capítulo 6 do Evangelho? Depois das aflições vem o quê? O Cristo Consolador. Olha que bonito. E é o capítulo mais curto do Evangelho. Olha aqui, né? Aquele que consola é o mais curto. Por que será essa né, dualidade, né? E os outros capítulos todos, nós temos vários espíritos assinando. E esse capítulo, o Cristo Consolador, é o Espírito da Verdade que vem passar os seus ensinamentos. O Espírito da Verdade, que alguns dizem ser Jesus, outros dizem ser uma pleiade de espíritos, enfim, não importa quem seja. Ele nos deixou grandes ensinamentos. Eu queria ler só um trechinho para não ficar cansativo e para não perder nenhuma palavra, porque às vezes na emoção a gente acaba não falando, né? Ele fala do jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para vossas almas. Pois é suave meu jugo e leve o meu fardo. Olha só que são frases tão curtas e que traz tantos ensinamentos, né? Aí a gente fala, o que é jugo? O que é fardo? Fardo é tudo aquilo que a gente carrega, né? Tudo que é pesado, quando alguma coisa nos abate, é um fardo. E jugo? O que é jugo? Jugo, para a gente voltar um pouquinho na história, né? Ou quem é do campo sabe que para a gente conduzir, às vezes, o animal para onde a gente quer levar, tem a canga, né? Tem aquela madeira que prende os bois. Isso também é chamada de jugo. E eram umas madeiras que prendiam os homens também, numa maneira de subjugá-los. E que às vezes levavam pesos nas suas pontas, né? Levavam os fardos, né? E a gente, na nossa vida, a gente vive colocando peso nas nossas costas. E às vezes pesos desnecessários. E que quando a gente às vezes chega no final do dia, a gente está até meio curvado, né? Porque a gente deixa se abater, se envolver pela correria, pelas lutas, pelas tristezas que às vezes nos chegam, pois todos nós, de uma forma ou de outra, num momento da vida ou por algum acontecimento, isso vai nos abater. Se a gente não tiver alguém, se a gente não tiver uma fé, se a gente não acreditar em Deus, né? E aí está a doutrina espírita que nos traz esse consolo, tanto que ela é chamada de doutrina consoladora, né? Esse consolador prometido que o Cristo prometeu para nós, né? Porque quando ele veio, ele não podia falar tudo, porque nós não estávamos preparados para todas as verdades.
E hoje, através da codificação de Kardec, através de tantos ensinamentos, a gente começou a visualizar uma outra forma, que nós não estamos aqui de férias, que a Terra não é um resort, né? Que a gente está aqui de passeio, está aqui para aproveitar. Estamos aqui para vivenciar, para experienciar, para nos tornarmos melhores do que fomos ontem. Se nós não acreditarmos que nós vivemos várias vidas, que nós temos várias oportunidades de fazer melhor alguma coisa, nós não vamos acreditar que Deus é justo. Porque se nós só temos uma chance de fazer bem feito e fazer certo, se nós errarmos, estamos condenados ao inferno, né? Para quem acredita em inferno. E aí, se nós acreditarmos que essa eu não consegui, mas eu vou ter chance de fazer melhor na próxima. Na próxima eu vou ser um pouco melhor do que eu fui nessa, através dos nossos esforços, né, que a gente faz para ser melhor, porque todo mundo quer ser bom, todo mundo quer fazer bem feito, né? Aí nós vamos ver a justiça de Deus, através dessa oportunidade que Deus nos dá de fazer melhor do que nós fizemos ontem. Por isso, quando a gente às vezes vê alguma coisa acontecer de muito ruim, que às vezes a gente, no impulso, mas esse cara tem que morrer, isso. Será que a gente já não foi tão ruim quanto? Será que nós não fizemos tão pior quanto? Hoje, graças a Deus, a gente tem a consciência de ser melhor, de estar fazendo melhor. Mas quantas vezes nós erramos? Quantas vezes nós falhamos? Quantas vezes nós matamos? Né? E hoje a gente condena, hoje a gente aponta o dedo. Então, todas as vezes que a gente sofre, que a gente passa por algum problema, que a gente pense que existe um Deus, que a gente saiba que existe um Pai, que vai nos acolher, que vai nos carregar. Assim como aquela música das pegadas na areia, quando ele contesta, né, Cristo, ou contesta o Mestre, por que só havia 2 pegadas na areia quando ele mais precisou? É que essas 2 pegadas na areia eram o do Mestre carregando o discípulo, né? Então, todas as vezes que a gente se sente enfraquecido, nós estamos sendo carregados. Nós nunca estamos sozinhos. Primeiro, que a gente sempre tem o nosso anjo de guarda. Segundo, que nós temos um Pai. E um pai sempre quer o melhor para os seus filhos. Qual é o pai que não quer o melhor para os seus filhos? Então, se Deus é Pai, se Deus é amor, se Ele é bondade, o que Ele quer de nós, seus filhos, amados, queridos? E nós somos amados e queridos. Se nós falharmos, nós vamos ter outra chance. Mas Ele espera uma coisa de nós. Ele espera amor, Ele espera caridade, Ele espera compaixão, Ele espera fraternidade. Então, por isso que Ele fala, né? Todas as vezes que fizerdes a um desses pequeninos, é a mim que fazeis. Então, todas as vezes que nós fizermos qualquer coisa em favor do nosso semelhante, nós estamos fazendo a Deus. E que nós façamos pela nossa vontade de fazer. E não, vamos colocar no Face o que eu estou fazendo, né?
Nós não precisamos aparecer, né? Nós apenas precisamos fazer. Quanto mais amamos, quanto mais doamos, mais somos amados, mais somos consolados. Então, o Cristo Consolador é esse que nos alivia os ombros. É a história da cruz. Quando a gente reclama da nossa cruz, se a gente for tentar encontrar uma mais leve e deixar a nossa lá no meio de todas, a nossa vai ser a mais leve. Porque cada um carrega aquilo que é capaz, né? Cada um carrega aquilo que o ombro suporta. Porque o fardo com o Cristo é leve. Quando nós acreditamos nele, quando nós nos entregamos a ele com amor, com entrega total, tudo fica mais fácil. E vamos passar por dificuldades. E vamos ter sempre alguém do nosso lado a nos amparar. Um amigo, um familiar. Sempre vai ter aquele que vai nos dar o ombro, que vai nos abraçar, que vai nos acolher. Por pior que seja o nosso momento, vamos sempre lembrar do Cristo Consolador. Eu acho que essa é uma das passagens mais bonitas do Evangelho, né? De lembrarmos desse que consola, desse que abraça, que envolve. E ele amou tanto, né? Que a dor maior do Cristo não foi a morte dele, porque a morte não existe, né? Ele teve que diminuir tanto a sua luz para que ele pudesse estar entre os homens, porque a energia dele era tão gigantesca que, por amor, ele sofreu toda essa tortura de ter que estar encarnado entre os homens. E ele nos amou até o último momento. Ele perdoou a todos, até no momento supremo, né? Em que ele estava sozinho. Dos 12, apenas João acompanhava Maria. E foi a João que ele entregou a sua mãe, né? Que pediu que João a acolhesse e que ela acolhesse João como filho. E foi João que acompanhou Maria até o final. Então, todos nós vamos ter alguém que nos apoia, que nos ajuda, além desse, que é o nosso maior exemplo, o nosso maior modelo. Por isso que nós chamamos de mestre, de guia, de condutor, né? Através dos seus ensinamentos, através do seu evangelho, que tanto nos acerena em todos os momentos de dores. Às vezes, uma dor física, um remédio, um medicamento qualquer, pode nos aliviar. Mas quando a dor é na alma, quando a dor é moral, não há remédio que acalme essa dor. Principalmente se nós não tivermos Deus no coração. Qual é a forma de nos conectarmos com esse Deus, com essa criatura? Como nós fazemos? Cada um tem uma maneira de orar, de rezar, de se conectar com Ele. Mas o importante é estarmos em silêncio, estarmos vazios de todo barulho externo. E como tem uma música que fala, né? Entrar no seu quarto, se despir de todas as amarras, quer dizer, entrar dentro de si, porque Deus, Ele reside dentro de nós. Se nós buscarmos lá dentro a força que nós precisamos, nós sempre iremos encontrar. Então, às vezes a gente se sente, eu não tenho força, eu não consigo. Porque o primeiro comando que nós damos é eu não consigo, né? Em vez da gente parar, né, e pensar, não, eu vou fazer, eu quero. Porque quando a gente quer uma coisa, a gente vai e faz, né?
Então, se a gente buscar essa força que nós temos interior, a gente consegue mover todas as montanhas que aparecerem na nossa frente. Por pior que sejam os nossos problemas, por maiores que sejam as nossas dores, ou físicas, ou morais, ou espirituais, não importa. Se a gente acredita, né, nesse Pai amoroso e bondoso, tudo nós vamos conseguir. Então, que todas as vezes que nos sentirmos abatidos, vamos pensar nesse Cristo Consolador, que abre os seus braços, que alivia os nossos fardos, que deixa suave o seu jugo, que deixa suave a sua condução, para que nós possamos caminhar naquela direção que Ele quer nos levar. E que as pegadas que a gente vê na areia não são as nossas, são do Cristo nos carregando, são do Cristo nos conduzindo. Então, que não nos falte essa confiança, né, desse Cristo Consolador, que nos acolhe, que enxuga as nossas lágrimas, que acalma o nosso espírito e que deixa suave o seu jugo, os nossos fardos, né? Que essas palavras do Evangelho possam ser mais do que simples palavras, que elas possam ser a nossa receita, né? Nós temos receita de bolo, nós temos receita de médico, nós temos um monte de receita, que essa seja a nossa receita de vida. Todas as vezes que a gente vacilar, que a gente abra o Evangelho e busque nas palavras do Cristo o que eu devo fazer. Qual que é a minha dúvida? Qual que é o meu vacilo? Como eu devo agir? Como eu devo me conduzir? E o mandamento que Ele nos deixou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, resume toda a sua lei. Porque todas as vezes que a gente fizer ao outro aquilo que nós queremos que o outro nos faça, nós vamos estar dentro dos ensinamentos do Cristo e não vamos errar. E se usarmos Santo Agostinho como nosso professor também, né, que ele falava que todos os dias, no final do dia, ele fazia um balanço do seu dia, o que ele tinha feito de certo, o que ele tinha feito de errado. E aí ele ia procurar corrigir no outro dia aquilo que não estava certo no dia anterior, né? E a gente se preocupa com o amanhã e esquece de viver o hoje. A gente se preocupa com o outro e esquece de olhar para si. A gente quer tanto as coisas materiais e esquece do espírito. Nós precisamos das coisas materiais, sim, porque nós estamos vivendo no mundo material, mas que a gente não dê mais valor ao que é perecível para o que é eterno. Porque nós podemos ter todas as fortunas nesse mundo, podemos estar cercados das melhores coisas, mas quando regressarmos ao mundo espiritual, o que nós vamos levar desse mundo? Dizem que caixão não tem gaveta, né? Nós não podemos levar nada. Nem o nosso corpo, na verdade, ele vai ficar. É só o espírito que vai. É só o espírito que segue. E são os valores do espírito que nós vamos apresentar a Deus quando nós voltarmos novamente à nossa pátria espiritual. Então, à terra o que é da terra, e aos céus o que é dos céus. Nós somos espíritos eternos numa experiência terrestre. E vamos passar por algumas, já passamos por muitas. Então, que possamos fazer o melhor no dia que nós ganhamos de presente. Porque todos os dias, quando nós abrimos os olhos, nós temos um presente de Deus. E às vezes a gente esquece de agradecer que acordou.
Esquece de agradecer a comida no prato. Esquece de agradecer o teto que nos agasalha. Esquece de agradecer a blusa, ou o vento, ou o sol, a flor, os animais. O passarinho, a gente esquece. Não ouve o passarinho. E quando nós perdemos um dos sentidos, isso faz uma falta. E às vezes a gente vê algumas pessoas sem os braços, sem as pernas ou sem a visão, e elas são felizes. Elas são gratas. Elas agradecem. E a gente esquece de agradecer. Agradecer a Deus o presente da vida, o presente da família que nós temos. Eu não tenho família, mas tenho amigos. Temos a família espiritual. Às vezes a gente não tem a família de sangue, mas tem a família espiritual. Tem aqueles amigos que são, às vezes, amamos mais do que a nossa própria família, né? Então a gente só tem que agradecer. Só tem que agradecer a esse Cristo Consolador, a esse Cristo que sempre abre seus braços e nos carrega no colo. Então eu queria pedir para vocês novamente, esse momento em que tantos se reúnem em nome do Cristo, essa energia que vamos juntar, todas as energias aqui de cada um de nós, vamos formar um imenso facho de luz. E assim, aproveitando essa luz que sai do centro do nosso peito e vai se juntando a cada um dos presentes nessa sala, encarnados e os desencarnados que também em oração se juntam a nós. Vamos colorir a nossa luz e formar um imenso arco-íris de cor, de luz, de amor. E vamos envolver esta casa que nos acolhe nesse momento. O caderno de vibração em que colocamos as nossas intenções. Vamos levar essas nossas vibrações amorosas até dentro dos nossos lares. Envolver os nossos familiares, os nossos amigos, até os nossos pretensos inimigos. Vamos levar as nossas vibrações até o nosso local de trabalho, envolvendo as pessoas que conosco convivem no nosso dia a dia. Enfim, levando essa luz até os hospitais, envolvendo os doentes do corpo e do espírito, envolvendo os orfanatos, os asilos, as penitenciárias. Envolvemos, Senhor, nesse momento, os caídos pelas ruas, vítimas de toda sorte de desengano. Aproveitando esse momento em que, unidos em oração, pedimos pelo nosso país, pelos nossos governantes, expandindo ainda mais as nossas vibrações amorosas, envolvemos todos os países, vítimas de toda sorte de desengano, vítimas da fome, da guerra, vítimas das doenças, principalmente a China nesse instante, agora espalhado em todos os lugares do mundo. Vamos envolver em saúde e em luz todos os lugares. E assim vamos vibrar pela união de todos os homens. Que a paz se faça presente no coração de todos os homens, Senhor. Envolvemos assim a crosta, o umbral,
e o Vale dos Suicidas. E nesse momento vamos vibrar por nós mesmos, crianças que ainda somos. E assim, agradecendo a espiritualidade amiga, que nos banha em luz, em amor, em paz. Agradecemos, Senhor, a oportunidade da vida, a bênção de estarmos unidos em seu santo nome. E assim dizemos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim pedimos àqueles que se encontram em tratamento, que permaneçam em seus lugares, permaneçam em oração,